Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Numa noite qualquer iluminada pela lua cheia, no ano de 1980, na cidade de São João do Piauí, embaixo de uma árvore, no fundo da casa, uma mãe e um filho estavam conversando. Naquele momento, um rapaz estava pedindo à mãe dele que o deixasse entrar para poder abraçar uma irmã que há muitos anos ele não via e também a avó dele que se encontrava doente. Mas aquela mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentava impedi-lo de entrar e alegava que o marido dela, o pai daquele jovem, ainda estava acordado e por isso era melhor que ele se afastasse dali. E que ela daria um jeito de um dia ele poder entrar na casa e rever seus parentes. Ela pedia paciência ao filho e prometia que quando o esposo não estivesse junto delas na casa, e isso logo iria acontecer, pois ele pretendia viajar até São Paulo para visitar os familiares que moravam lá. E enquanto ele estivesse viajando, então o filho poderia vir e ficar alguns dias perto dela, da irmã, da avó, que ele tanto queria ver. Aquela mãe sabia que seu filho já não podia mais ficar ali ao lado dela. A lua já estava alta no céu, e num instante, o rapaz poderia passar por uma metamorfose, e então ele se transformaria no lobisomem. Entre lágrimas, um olhou nos olhos do outro e se abraçaram, enquanto a mulher, soluçando, dizia que faria tudo o que fosse possível para libertá-lo daquela maldição. E em segundos, enquanto corria por um caminho na direção de algumas árvores, o jovem rapaz desapareceu da vista da mãe. Durante alguns minutos, aquela sofrida mãe ficou olhando na direção para onde o filho dela correu, enquanto ouvia um animal uivando em forma de lamentação. Havia sofrimento ali, tanto por parte da mãe quanto do filho. Depois, a mulher limpou as lágrimas e entrou na casa. O marido dela, que ainda estava acordado, veio ao encontro dela e quis saber onde ela esteve. E ela respondeu que estava sentada lá fora e disse também que estava fazendo oração pedindo que o mal se afastasse da família. E antes que ela terminasse de falar, o marido a interrompeu dizendo que aquilo era tudo besteiras. Naquele tempo, existia um homem portador de uma deficiência física, o qual perdera metade de uma das suas pernas na altura do joelho. E era esse morador da área rural de São João do Piauí que vivia contando uma história sobre um pai que ofereceu ao diabo um filho recém-nascido. Aquele pai queria ficar rico e por isso ele fez aquele pacto. O diabo aceitou a alma da criança e o pai ganhou uma fortuna num jogo de loteria. A esposa do homem ganancioso não sabia qual era o desejo dele. E sendo ela uma mulher cristã, jamais concordaria que um filho do seu ventre fosse oferecido a coisa ruim em troca de riqueza e nem por nada nesse mundo. Então, aquele pai agiu na surdina. Numa noite, enquanto ela dormia, ele pegou a criança e a levou até uma encruzilhada. Lá, havia alguns amigos esperando por eles. E durante o ritual de magia negra, eles entraram em contato com os espíritos do reino sombrio e fizeram a oferenda. Mas, por tratar-se de um recém-nascido, então a criança não podia decidir por ela. E isso fez com que uma brecha fosse encontrada naquela negociação para que a maldição fosse quebrada. A partir daquele momento, os espíritos do mal tiveram a liberdade para agirem na vida do menino, que desde a sua adolescência começou a virar lobisomem. E a quebra da maldição só poderia acontecer se alguém que tivesse um amor verdadeiro pudesse aproximar-se e dar um abraço na fera. A primeira transformação aconteceu dentro do quarto do menino, enquanto ele dormia, e a mãe dele viu todo o acontecimento. Apavorada, a mulher correu e contou ao marido dela o que havia acabado de presenciar. E diante da descoberta da esposa, o marido confessou a ela, 15 anos depois, o que ele tinha feito com a criança. Mas diante do risco de perder tudo o que tinha conseguido, no dia seguinte, após o retorno do filho, o homem proibiu a entrada dele e o expulsou da casa. Quase 10 anos mais tarde, o rapaz entrou em contato com a mãe, que o recebeu aos prantos.
Aquele encontro só foi possível acontecer distante do olhar do endemoniado pai que repudiou a presença do filho. Aquele homem aleijado prosseguia dizendo que durante o tempo que o jovem ficou longe da família, muitas coisas mudaram na vida dele. No início, ele passou até fome, mas um dia ele foi acolhido por uma família que cultivava uvas na região. E aquela família gostava muito do rapaz, ele era muito esforçado e obediente. E em pouco tempo, ele e a filha dos proprietários daquelas terras começaram a namorar, e logo eles se casaram. Aquele jovem amaldiçoado ficou sabendo através da mãe, durante um dos encontros que mantinham em secreto, que existia uma forma de acabar com a maldição que estava sobre ele. E durante anos o jovem lobisomem viveu com a esperança de encontrar a sua libertação. E viu em seu casamento a oportunidade de encontrar um abraço de amor verdadeiro. Mas depois que a esposa dele descobriu que havia se casado com alguém que virava lobisomem, ela pediu o divórcio. O sogro dele, quando soube da separação, se comoveu com o genro e deu a ele uma casa numa vila afastada de suas terras. O sogro daquele jovem lobisomem era um bom homem, e ele não acreditou na história que a filha contou. E dizia que mesmo que ela estivesse certa sobre a maldição na vida do ex-marido, ela não tinha provas de que ele virava lobisomem. Mesmo que fosse verdadeira aquela história, mas por ser o rapaz uma boa pessoa, não era correto ela rejeitá-lo como esposo e nem como funcionário em sua vinicultura. Mas, atendendo o pedido da filha, o homem despediu o rapaz com tristeza, pois ele era um bom empregado, e o ajudou a encontrar outro trabalho numa fazenda de criadores de gado. 2 anos depois da contratação daquele jovem, os proprietários da fazenda começaram a perceber que algumas coisas estranhas estavam acontecendo naquele lugar. Muitas vezes por semana, quando o dia amanhecia, alguns animais da fazenda eram encontrados feridos e outros mortos na invernada. Aparentemente, aqueles ataques estavam sendo feitos por um ou mais animal feroz, que infelizmente descobriu ali um bom campo de caça. Então o jovem lobisomem se ofereceu para vigiar o gado no campo durante as madrugadas. Sim, alguém precisava fazer aquilo. Era preciso pôr um ponto final nas investidas da tal besta assassina. Havia uma desconfiança entre eles que tais ataques eram feitos por cachorros ferozes, já que no estado vizinho, em Minas Gerais, existia algo semelhante. Então, o dono da fazenda disse que deixaria mais 2 homens para ajudar o rapaz em sua vigilância noturna. Mas aquele jovem disse que queria espreitar sozinho e que, se fosse preciso, ele pediria ajuda. E logo na primeira noite de ronda pelo campo, o rapaz se viu de frente com um ser perturbador. Era um bode que tinha olhos em brasa e soltava fumaça pelas narinas. No momento do encontro, lá atrás da serra, aquele bode se pôs em pé sobre 2 patas e seu corpo ficou com a aparência de homem, mas a cabeça dele permaneceu a de bode. E aquele ser apavorante começou a falar: "Eu sou seu mestre! Ajoelhe-se diante de mim, se não quiser morrer!" O jovem lobisomem não ficou abalado diante daquela visão dos infernos. Aliás, ele olhou para a lua cheia e o seu corpo começou a passar por uma transformação. Mas antes de concluir a metamorfose, o homem bode avançou contra o rapaz e deu-lhe uma cabeçada tão violenta que o jogou a uma distância de uns 5 metros de onde estavam. Quando o rapaz caiu no meio da manada de gado que estava pastando, a sua transformação já havia terminado. Então, o lobisomem se levantou, uivando de ódio, e partiu contra o seu agressor. Naquele momento, a manada assustada saiu em correria pela invernada. Havia gritos horríveis e uivos assustadores que se misturavam ao som produzido pela manada que fugia em disparada. A luta entre os 2 seres animalescos foi tão intensa que parecia que o lobisomem seria derrotado pelo opositor. Mas numa vacilada do homem bode, que ao se afastar para pegar distância e investir com uma nova cabeçada, o lobisomem pulou sobre ele e com as garras aguçadas, ele cravou um violento golpe nas costas do seu agressor. O homem bode perdeu as forças e caiu. E enquanto se rastejava, ele voltou a ser bode novamente. E sobre 4 patas e sangrando muito, fugiu cambaleando na direção de uma área arborizada que seguia a represa de Genipapo, no Piauí. Depois da luta, o lobisomem, ferido e cansado, caminhou alguns quilômetros pelo mato e foi até a casa onde moravam os pais dele.
Quando ele passou diante do quarto da mãe, arranhou a janela, pois esse era o sinal para que a mulher soubesse que o filho dela estava ali. Sem fazer barulho, a mulher levantou-se e foi ao encontro do seu filho querido. Mas o marido da mulher e pai do rapaz estava acordado, e depois que a esposa dele saiu do quarto, ele olhou pela vidraça e viu a movimentação de um vulto que o deixou assustado. Ele lentamente foi pegar uma foice e, mantendo distância, seguiu a mulher. No quintal, no fundo da casa, existia uma árvore com um antigo balanço, e era ali que aquela mãe brincava com o filho quando ele ainda era uma criança. O lobisomem estava sentado num pequeno banco de madeira ao pé da árvore quando a mulher chegou e ficou em pé diante dele. Mesmo transformado e quase deformado pela luta que teve, a mulher sabia que era o filho dela que estava ali, e ele precisava de ajuda. Ela segurou as mãos do filho lobisomem e ele ficou em pé. E chorando, a mulher abraçou o pescoço dele. Mas perto deles estava um homem armado com uma foice, e ele viu o momento que os dois se abraçaram. E enquanto gritava para o monstro soltar a mulher, ele desferiu com muita força um golpe com a foice contra a perna do lobisomem. E conseguiu decepá-la na altura do joelho. Ao receber o golpe, o lobisomem fugiu. Mas era tarde demais. A maldição foi quebrada através de um verdadeiro abraço de amor. E em pouco tempo, aquele homem mau e ganancioso perdeu tudo o que tinha. Ficou muito doente e não conseguiu vencer a doença que o acometeu. E toda vez que o homem aleijado terminava de contar essa história, todos perguntavam se ele era o lobisomem, pois ele não tinha metade de uma perna. O homem só respondia que perdeu o pedaço da perna quando caiu bêbado diante de um trem.